Olá, tudo bem? Eu sou Daiane Alves, eu sou teóloga, sou esposa, sou mãe. Esse é o canal Daiane Converte. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre criação de filhos. Bom, tem algo que me chama muito a atenção, que é sobre o desenvolvimento das crianças. Eu tenho uma menina de 4 e um bebezinho de 5 meses. E tem uma palavra que é muito importante e eu quero chamar sua atenção hoje para essa palavra, que é o pertencimento. É muito importante quando a criança ela desenvolve esse pertencimento em relação à família. Às vezes é chamado de síndrome do pertença. Por quê? Porque há estudos hoje que relacionam alguns comportamentos lá na adolescência, lá na juventude, comportamentos que são negativos, que são prejudiciais e que são relacionados com essa fase que é a fase da infância, da primeira infância, e simplesmente porque houve uma falta de pertencimento. Então, às vezes nós privamos muito os nossos filhos porque a gente acha que eles são muito pequenos, a gente acha que eles são crianças e não conseguem desenvolver tarefas, não conseguem ter responsabilidades, ter tarefas pré-estabelecidas dentro da rotina da casa, e a gente acaba deixando eles ali como hóspedes, né? Eles dormem, eles comem, eles usufruem, eles têm os serviços ali toda hora ao seu alcance, que é o nosso serviço como pai, né, como mãe, e a gente não insere essa criança nessa rotina da família. Por quê? Porque achamos que são crianças e que eles não conseguem. Mas inserir essa criança na rotina da família vai além de fazer algo pela casa, é fazer isso pela criança. Então, esse vídeo tem o objetivo de chamar a sua atenção para a seguinte pergunta: o quanto você tem inserido a sua criança na rotina da casa? O quanto você tem desenvolvido na sua criança esse pertencimento? Por exemplo, uma criança de 4 anos como a minha, ela tem capacidade de cuidar do próprio quarto, no sentido de guardar os próprios brinquedos, colocar a sua própria roupa suja no cesto, ter a iniciativa de escovar os próprios dentes, ter a iniciativa de tomar um banho. A gente sabe que a gente tem que supervisionar, um ou outro banho a gente vai ter que dar, mas ela tem já a capacidade de fazer isso, ela tem que ter essa autonomia. Ela tem que terminar uma refeição, pegar o próprio prato, colocar na pia. Então, essas coisas são tarefinhas insignificantes e que a maioria das famílias elas nem permite que a criança faça. Por quê? Porque a criança vai derramar a comida no chão, porque a criança vai molhar o banheiro, a criança vai guardar a roupa errada no cesto. Então, às vezes, nós, pais, mães, cuidadores, na intenção de ganhar tempo e fazer as coisas já do jeito certo, a gente não permite que a criança faça isso. E nós estamos cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Porque nós estamos tirando dessa criança responsabilidades, nós estamos tirando dessa criança pertencimento, que é a palavra de hoje. Então, o quanto antes, insira o seu filho, a sua filha na rotina da casa. Ainda bebezinho, enrolou a fralda descartável, pede pro seu filho pegar e jogar no cesto de lixo. Tirou a roupa suja, pede para ele. E não faça isso de maneira assim, fez, não fez, tá tudo bem. Não, deixe claro para ele que é necessário que ele faça isso. E use palavras corretas, né? Eu sempre uso palavras, olha, quando a minha filha, né, eu peço para ela fazer algo, eu falo, filha, porque é importante que você faça, porque essa é a sua responsabilidade, é a sua parte na tarefa da casa. Então, ela sabe que tem coisas que ela precisa fazer. Vou dar um exemplo, que muitas pessoas concordam, outras discordam, mas aqui eu fiz e creio que isso vai ter um resultado a longo prazo. Nós temos um jabuti, que é um jabutizinho bem pequenininho, e há um tempo, já tem alguns meses, eu chamei ela e disse, o jabuti tá com a mania de fazer cocô na área da casa. E é um cocôzinho bem pequenininho, uma bolinha bem sequinha, bem pequenininha. E eu chamei ela e disse assim, olha filha, a partir de hoje você vai ter uma tarefa. Toda vez que tiver cocô do jabuti na área,
quando você vê, você vai pegar o cocô. E aí ensinei ela, né? A gente tem que preparar nossos filhos. Fui lá no banheiro, peguei o papel higiênico, dobrei. Falei, olha, você vai fazer assim como a mãe tá te ensinando. Peguei o papel higiênico, dobrei, né, num tamanho razoável, que não tenha perigo da mão dela entrar em contato com o cocô do jabuti. Fui lá no cocô, coloquei o papel em cima, dobrei assim, pegando, segurei, mostrei. Falei, olha, tá vendo, filha? Você não pode encostar no cocô porque é sujo, tem bactérias, tal, tal, tal. E você vai vir com esse cocô e vai jogar ele aqui no lugar designado para isso, vai voltar e vai lavar sua mão com sabão. Tudo bem? Ela entendeu. E é claro, é uma tarefa que sim, ela tem toda a capacidade para desenvolver, ela tem, né, habilidade para isso e capacidade para isso. E desde então, é a tarefa dela. Tem dias que ela não quer fazer. Às vezes ela tá brincando e eu disse pra ela que assim que ela visualizar, ela tem que parar o que ela tá fazendo e ir lá e tirar. Antes que alguém pise, antes que algum brinquedo caia em cima. Então, às vezes ela tá brincando e eu percebo que ela vê o cocô e aí ela continua brincando e não dá importância. E aí quando eu percebo, eu chamo ela e digo, filha, olha ali o que tem ali debaixo. Aí ela fala, mãe, é o cocô do jabuti? Eu digo, é. E aí eu falo, e aí, como que tem que fazer? Ela, eu vou pegar, mãe. Aí ela vai lá no banheiro, pega o papel, dobra, vai, pega, me mostra, vai lá e joga fora no lugar designado, lava a mão. E ela já faz isso já há algum tempo. Ou seja, ela já tem tarefas na rotina da casa. E aí, caminhando para concluir esse vídeo, lembra que eu disse que tem coisas que são desenvolvidas na adolescência e que está relacionado com essa falta de pertencimento, essa falta de tarefas? Pois é. Existem estudos que mostram que muitos adolescentes, eles entram para grupos, às vezes grupos que nós, pais e mães, nos preocupamos, grupos que no final são grupos que levam esses adolescentes a fazerem aqueles desafios, de se cortarem, de fazerem alguma brincadeira perigosa para serem aceitos dentro daquela tribo. Então, o que acontece ali no cérebro daquela criança, daquele adolescente? A vida toda, ela não se vê inserida na família, porque ela não tem nenhum tipo de responsabilidade, ela não tem nenhum tipo de obrigação com a família. Então, ela pensa, poxa, eu não faço parte disso, porque o meu pai sai para trabalhar, minha mãe faz a comida da casa, lava a roupa, lava a louça, cuida das coisas, cuida de mim, e eu faço o quê? Não faço nada, então eu acho que eu não pertenço a essa família. Então essa é a mensagem que vai sendo armazenada no cérebro da criança. Eu não faço parte dessa família, eu não faço parte. Então quando você coloca tarefas para essa criança, quando você insere ela na rotina da família, fala, olha, isso aqui é sua obrigação. O que está sendo gerado ali de mensagem para essa criança? Eu pertenço a essa família, eu tenho obrigações. Se eu não pegar o cocô desse jabuti, quem vai fazer isso? Eu preciso fazer isso, é a minha tarefa. Eu preciso cuidar dos meus brinquedos, eu preciso juntar os meus brinquedos, colocar no lugar certo. Tem várias coisas que nós precisamos inserir a criança, né? E não só porque elas precisam sim nos ajudar, né? Elas moram na casa, elas estão usufruindo dos benefícios da casa. Então, nada mais justo do que elas participarem do bom desenvolvimento, do bom andamento dessa casa. Então, quando essa criança ela fica sem esse pertencimento, ela fica nesse ambiente onde ela não se sente pertencedora da família. E aí o que acontece? Quando ela se torna adolescente, existe um grupo que chama ela, fala, olha, você quer fazer parte do nosso grupo? Quero. Então para fazer isso você tem que se cortar. Para fazer isso você tem que fazer tal brincadeira, esses desafios perigosos. Você tem que beber tal coisa, você tem que beber esse líquido aqui, você tem que fazer esse comportamento aqui. E são coisas perigosas. Mas por que o adolescente faz? Porque quando ele é desafiado e faz aquilo, ele é aceito. Então ele fala, eu fiz por merecer, eu mereço fazer parte desse grupo. Então isso tudo tá ligado com a infância. É um adolescente inseguro, é um adolescente que ele não se viu inserido em nenhum contexto onde ele se sentisse acolhido. E tudo isso, olha que coisa mais perigosa, tudo isso nós fazemos achando que estamos poupando os nossos filhos, né? Prevenindo nossos filhos de traumas, prevenindo os nossos filhos de cobrança, né? De exaustão, porque as crianças já têm que estudar muito, Não! Elas precisam disso.
Isso é saúde mental para os nossos filhos. Então, meu convite de hoje é: observe a rotina do seu filho e da sua filha. Observe o quão inseridos na rotina da família eles estão. Quais são as tarefas que dos seus filhos e o quanto eles estão empenhados e obedientes em cumprir essas tarefas. E não se esqueça, isso é de fundamental importância. Isso é saúde para os nossos filhos. E isso é uma prova de amor que nós fazemos por eles. Qual a prova de amor? É ter paciência de fazer com que eles façam o que eles têm que fazer. E às vezes eu vejo muitas mães falando para mim: é difícil para eles para arrumar os próprios livros, porque demora, toda hora cai, eles param para brincar, e acaba que demora e fica tudo mal feito. Eu tenho que ir lá depois e refazer, então eu já vou logo e faço. Não faça isso. Eu sei que demora, eu sei que estraga. Às vezes a Darla fica horas para fazer uma tarefa que eu faria ali em 2 minutos. Porque ela é criança, ela se distrai com qualquer coisa, ela vai guardar um brinquedo, aí ela lembra que faz tempo que ela não brinca com aquele brinquedo, então ela começa a brincar com aquele brinquedo, mas ela cumpre a tarefa. E mesmo que demore, mesmo que depois eu tenha que ir lá refazer, eu estou pensando a longo prazo, né? No senso de responsabilidade que eu estou desenvolvendo na minha filha, de que ela precisa pegar uma tarefa e cumprir, ela precisa executar aquela tarefa, tá bom? Então é isso, a mensagem de hoje. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, manda ele lá para sua amiga, para o seu amigo, para sua amiga que é mãe, para sua família que tem crianças e que precisam perceber essa necessidade do pertencimento das crianças em relação à rotina da família. Um beijo, fica com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe e te ajude nessa difícil tarefa de criar os nossos filhos para a glória de Deus. Deus te abençoe.